estamos de volta aqui com o Jogo do Poder de São Paulo para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro e Curitiba. E hoje nós recebemos o Dr. Francisco Sembranelli, que é promotor de justiça aqui de São Paulo. E nesse bloco nós vamos conversar sobre o caso que mexeu com todo o Brasil, que foi o caso dos Nardoni. Dr. Sembranelli, em algum momento, e não falo obviamente do meio para o fim, digo no início, o senhor teve dúvidas? Tipo assim, parou em casa ou na rua, ou em um momento, será que realmente eles não foram os culpados? Será que realmente eles não fizeram? O senhor teve algum momento de dúvida, nem que seja por uma fração de segundos? Nos primeiros momentos, felizmente, eu tive dúvidas, claro que sim. Aliás, eu torci para que aquelas suspeitas que inicialmente existiu não se confirmassem, porque afinal, antes de ser promotor, eu sou pai de família, tenho 2 filhos, eu também torci para que essa versão tão chocante não se confirmasse. Então, naqueles primeiros 30 dias da investigação policial, nós ainda aguardávamos a juntada de laudos periciais, nós tínhamos as inquirições de todas as testemunhas, enfim, a investigação policial ela não estava finalizada. E eu, claro, a lei me autoriza a formar minha convicção apenas com a apresentação de toda a prova por parte da Polícia Civil. Então, naqueles primeiros 30 dias, claro que eu tinha as minhas dúvidas, claro que eu queria tomar contato com toda a prova para poder formar a minha própria opinião. Então, felizmente, eu agi como um ser humano comum. E eu somente com todo o panorama probatório é que eu consegui formar a convicção que me permitiu propor ação penal contra eles. E aí sim, fomos adiante com aquela versão que é a verdadeira. Então, felizmente, no início, ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. E a investigação foi instaurada exatamente para isso, para apurar. Agora, o que o senhor acha? Obviamente que eu teria que estar fazendo essa pergunta, eu acredito que mais a um psicólogo do que a um promotor de justiça. Mas, vamos lá. Eles quase convenceram, né, a todos, e confesso que por um período muito longo de tempo, eu falei, é impossível esse pessoal estar mentindo com essa cara, com essa disfarçatez tão grande, né? Como poderiam mentir tão bem? Isso é muito comum. Eu diria que 90% dos meus processos, eu tenho quase 700 feitos correndo comigo, 90% os réus negam, mesmo sendo reconhecidos por testemunhas, negam. Isso faz parte da própria condição humana, negar algo do que está sendo acusado. Então, isso aconteceu. Isso não me influenciou, eles contaram uma história muito fraca, uma história que não encontrava respaldo diante do acervo probatório contundente que tínhamos, que era incontestável, porque nós tínhamos dados que não eram passíveis de críticas, nós tínhamos levantamentos colhidos junto à GPS, junto a registros oficiais, junto à companhia telefônica, e a versão que eles trouxeram não cabia naquela... Quando coloca na exatamente. Ordem... Nós conseguimos recriar exatamente passo a passo, minuto a minuto, tudo o que aconteceu naquela trágica noite. Então, a história que eles contavam, ela não encontrava nenhum tipo de respaldo com relação ao restante da prova. Isso acabou ficando desmoralizado, eu tinha essa visão bastante nítida e acabei formando a minha convicção baseado em todo esse acervo probatório. Então, o fato deles negarem não me surpreendeu, isso acontece. Se nós formos a qualquer presídio hoje, mesmo com réus já condenados definitivamente, a maioria lá vai dizer que é inocente, que foi injustiçado, que não tem absolutamente nada a ver, que alguém armou para que eles fossem condenados. Isso faz parte da condição humana e quem está no júri há mais de 2 décadas, como eu estou, não se surpreende mais. Outra questão, se falou muito, inclusive em toda a imprensa, ficou muito claro isso, que se relatava que o lugar do crime tinha sido contaminado, que muitas pessoas entraram. Isso aí não... Em primeiro lugar, tem algum jeito de fazer com que as perícias sejam mais organizadas para que isso não aconteça? 2, isso aí não teria prejudicado de alguma forma uma prova principal, ou não talvez principal, mas importante que o senhor estava utilizando? Na verdade, não aconteceu essa contaminação que muitos disseram, vários opinaram, aquele velho problema dos juristas de plantão, né? Que
se metem a dar opinião sobre qualquer coisa, mesmo não conhecendo a fundo ou não ter ido a lá. matéria. Não conhecem. Não houve nenhuma violação do local. O local foi devidamente preservado pela autoridade policial, pela polícia militar. Houve um levantamento pericial bastante preciso, feito naquela mesma madrugada. Todo o local foi fotografado. E o retorno dos peritos ao apartamento, e aí é que eles dizem que não houve a preservação, foi para aplicação de reagentes. Reagentes que são aplicados pelas polícias científicas do mundo todo, anos depois da prática do delito. Aliás, o reagente é feito para isso. Se você tiver uma mancha de sangue num determinado piso, você vai precisar de um reagente. Você não consegue apagar. Você aplica, nos Estados Unidos tem informações de casos que o reagente foi aplicado 6 anos depois e estava lá a marca de sangue. Então, ali o reagente e as luzes forenses foram utilizados alguns dias depois, exatamente para identificar essas manchas que haviam sido removidas por processo de limpeza. Então, não houve violação, não houve. Isso daí acontece em qualquer lugar do mundo, só para aqueles que são menos experientes é que houve realmente isso, a violação e o comprometimento do local. Tudo bem. Aí morre, ou melhor, comete suicídio um oficial da polícia, um policial, aliás. Nesse momento, o senhor falou, acabou. Agora vão dizer que foi cidadão, ou isso foi uma coincidência? Isso lhe abalou, ou isso, nesse momento aí já estava tudo claro? Não, já estava claro, mas eu procurei checar as informações, claro que sim. Eu ingressei a fundo na investigação que foi estabelecida e aquilo foi uma mera coincidência. Não tinha absolutamente nada a ver. Mas o senhor não se preocupou em nenhum momento quando veio a notícia? Não, quando houve, claro, eu considerei uma coincidência que precisava ser checada. Foi isso que fiz. Mas o senhor, tipo assim, para tudo, vamos Não, a ação penal já estava em curso, foi instaurado um procedimento, nós tivemos acesso a ele, conversamos, a defesa teve acesso a esse procedimento, também pediu informações que o próprio juiz do processo Isabela determinou que fossem trazidas para os autos para que ficasse tudo aclarado e confirmou-se exatamente o que nós tínhamos em mente, que aquilo teria sido uma mera coincidência, até porque aquele era um policial. As pessoas dizem o policial que atendeu o local. Não, 40 policiais atenderam o local. Aquele era apenas um policial, um dos policiais que acabou ali numa missão de patrulhamento. Ele estava realmente ocupando uma viatura junto com outros colegas que foram ouvidos, confirmaram que ele estava na viatura. Ele atendeu um chamado via Copom para atender a ocorrência, estava na área de atuação dele. E ele, tanto quanto os outros quase 40 policiais, atenderam a ocorrência. Foi uma mera coincidência, não existe absolutamente nada a ver, tanto que a defesa nem mencionou isso no julgamento, e aquilo que foi trazido para os autos foi considerado por ela, a defesa, satisfatório. O senhor, inclusive, lendo, o senhor, talvez por coincidência, acabou, não sei se participando, mas estando presente no dia do julgamento do O.J. Simpson, em Los Angeles, não é isso? Na verdade, eu estava em viagem de turismo por Los Angeles com a minha esposa e, claro, quem conhece Los Angeles sabe que não é uma cidade com tantas atrações assim. E acabamos, talvez seja algo relacionado à nossa profissão, minha esposa é defensora pública do júri, resolvemos conhecer o júri lá de Los Angeles e, coincidentemente, estava acontecendo o julgamento desse acusado O.J. Simpson, mas nós nem conseguimos entrar na sala. Eu estou trazendo esse tema por outra razão, porque eu me lembro de o ponto crucial, né? Eu acompanhei o julgamento na época, pela televisão e pelos jornais, e também cobrindo algumas matérias. Eu me lembro que o que ficou marcado foi "the gloves doesn't fit", ou seja, as luvas não cabem. E aí foi, vamos dizer assim, o ponto que acabou inocentando ele. Quase tem isso dentro desse julgamento dos Nardoni, dentro das inúmeras colocações que eles fizeram na defesa? Ou o senhor não se sentiu ameaçado em nenhum momento? Não, nenhum momento. As provas são muito contundentes, acabaram inserindo o casal dentro do apartamento, exatamente no momento da defenestração. Eles estavam dentro do apartamento, nós conseguimos recriar milimetricamente tudo, e isso foi preciso a ponto de vencermos um julgamento de 5 dias e um processo de 2 anos, dentro do qual a defesa teve ampla liberdade de se movimentar, de trazer as provas que considerava convenientes para esclarecer, ou pelo menos para trazer uma dúvida razoável, e foi essa dúvida razoável que absolveu o O.J. Simpson,
Não é que o jurado lá acreditou piamente na inocência, o jurado não acreditou piamente na culpa. E por isso que, na dúvida, acabou decidindo a favor dele. Aqui nós não tínhamos isso, apesar da defesa ter tido condições de arrolar aí mais de 30 testemunhas ao longo de todo o processo, arrolou 20 pessoas para o plenário, contratou profissionais para contrariar as perícias aqui. Então, a liberdade de defesa, a ampla defesa foi plenamente garantida e nós, num julgamento democrático, conseguimos transmitir ao Conselho de Sentença, depois de 5 dias, a verdade, para que ele formasse a sua opinião. Isso acontece em qualquer lugar do mundo e foi o que aconteceu. Obviamente que não é uma crítica, o que eu vou dizer agora, pelo amor de Deus. Não, mas eu aceito qualquer tipo de crítica. Não, mas não é nem o vivemos senhor, é o uma sistema. Sociedade democrática. Não, é o sistema. O que eu quero dizer é o seguinte, eu fiquei muito feliz, eu acho que o Brasil inteiro ficou muito feliz, do julgamento ter sido rápido. Aconteceu em março, antes do final do ano, ou melhor... Não, 2 anos depois. 2 anos depois, desculpe. Aconteceu em março de um ano, 2 anos depois, exatamente, foi julgado. Tem outros casos aí que estão há muito tempo, tão hediondos quanto. Exatamente. Por que esse caso foi rápido? Foi pressão popular? Não, acredito. Acho que os promotores, eu particularmente, costumam imprimir celeridade ao processo. Eu faço, minha forma de agir a qualquer processo. É claro que nós dependemos de uma série de outros fatores para conseguir realizar um julgamento. Então, às vezes, ficamos meses procurando uma testemunha que mudou de endereço. No caso de Isabela, não houve isso. Eu arrolei 16 testemunhas que compareceram em 2 dias e foram inquiridas. Às vezes, eu fico 1 ano procurando uma testemunha que presta um depoimento na polícia. Quando nós instauramos a ação penal 1 ano depois, essa testemunha voltou para o seu estado de origem. Aí nós temos que procurar essa pessoa em estado distante da federação. Desaparecimento do réu. Muitas vezes, o judiciário tem extrema dificuldade, num país com dimensões continentais como o Brasil, de localizar os acusados. Agora, nós até temos possibilidade legal de julgar a revelia. Antigamente não era possível isso. O réu precisava estar presente e precisava ser intimado pessoalmente em várias etapas do processo. Então, isso às vezes ficava demorando séculos, anos, e o réu acabava não sendo localizado. Então, houve uma alteração legal que permitiu esses julgamentos à revelia. Então, há uma série de fatores que podem obstar o andamento rápido de uma ação penal. A defesa, por exemplo, arrolar pessoas de fora da comarca. Nós teremos que ouvi-las via precatória. Teremos que instar o juiz da comarca, aí vai toda uma documentação. Então, é uma dificuldade. Não são raros os casos em que a defesa arrola testemunhas em outros países. Isso ocorreu no processo do mensalão, que está instaurado no Supremo. Alguns defensores arrolaram para réus acusados pessoas que moram no Japão, na China. Há um procedimento extremamente complexo para a oitiva dessas pessoas. Precisa ir algo via Ministério da Justiça para ser traduzido para a língua local, para que um juiz do local inquira a pessoa. Imagina a dificuldade. Sei muito bem que é isso. A dificuldade. Tem alguns casos desse sentido. O caso mesmo, Celso Daniel, que eu recentemente participei de um julgamento, vamos falar sobre demorou 8 anos para ser julgado. Depois desse intervalo. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos.